Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria pedir desculpa porque realmente eu não consegui aparecer na câmera. Eu já tentei todas as possibilidades e eu não consegui. Então, para que a gente não fique sem aula hoje, o meio que eu tentei organizar para vocês seria realmente dessa forma: o meu áudio falando e o slide. Infelizmente, mas assim. Eu acredito que foi alguma coisa que eu desconfigurei no meu computador e eu não estou conseguindo ativar a câmera, mas eu tenho certeza que na sexta-feira tudo voltar ao normal, porque foi algo desconfigurado mesmo. E outra coisa, e eu não marquei ao vivo porque já está em cima da hora e acho que acredito que não daria certo, já que eu acabei não avisando. Não seria justo para quem não visse o grupo. Mas como eu falei para vocês, hoje, assim que eu enviar essa aula, vocês precisam me notificar no grupo o nome completo de todos vocês, tá? Porque isso vai servir de chamada. Então, até às 10 horas, eu preciso que todos sinalizem no grupo. As pessoas que não sinalizarem e não entrar em contato comigo, explicando motivos que não conseguiu entrar no sistema e não conseguiu identificar o vídeo, não sei, aí a gente pode conversar para tentar resolver o caso, tá? Mas a gente vai iniciar, como eu falei para vocês, sobre como tudo começou, a questão, uma, uma, uma forma da gente poder resumir melhor como é que funciona todo esse processo da ureanálise, como foi que tudo surgiu, né? Porque a gente precisa ter essa ideia. E essa história de utilizar a urina como meio de diagnóstico já vem de muito tempo, como vocês podem ver aí no slide. Há muito tempo surgiu, porque antes dos grandes avanços, desde o século XX, a urina era justamente o principal fluido, que a gente chama de fluido, utilizado para o prognóstico de patologias. Quando a gente fala de prognóstico, é justamente esse período que vai determinar a cura ou não do paciente, tá? Por exemplo, às vezes você está sendo diagnosticado com câncer e aí a pessoa tem um prognóstico ruim, um prognóstico bom. Então, isso significa que a conduta médica vai ser melhor ou a conduta médica vai ser pior. Então, a gente utiliza esse termo. Mas, assim, a gente utiliza, antes era utilizado muito uroscopia. Só que, assim, é basicamente a mesma coisa de ureanálise, como eu tinha dito para vocês que são sinônimos. Então, naquela época, mesmo com o diagnóstico, existiam muitas fraudes, justamente com a urina, porque ela é de fácil, você consegue ela de uma maneira fácil e acabou que de alguma forma ou não as pessoas estavam utilizando indevidamente. Mas assim, já foi comprovado que as amostras de urina para fins de justamente de diagnóstico era realizado 1000 anos antes de Cristo, justamente por sacerdotes egípcios que faziam dessa amostra para justamente saber se a mulher, por exemplo, estava grávida ou não. E eles diziam também que conseguia identificar o sexo do feto, porque consistia esse método em derramar a urina recém-emitida sobre uma mistura com sementes de cereais e eles conseguiam identificar, porque essas sementes elas acabavam que, como eu posso dizer, elas meio que se as sementes germinassem, o teste era considerado positivo para a gravidez. E dependendo do tipo de semente que ela foi germinada, aí eles diziam que dava para identificar se era feminino ou masculino, por exemplo. Agora, esses dados que eu estou citando para vocês, histórico, é de 77. Então, assim, isso já foi notificado nesse período de 77, para vocês terem ideia de quanto tempo isso já
funciona nesse meio como um diagnóstico. Claro que vocês vão percebendo e vão perceber que foi evoluindo, mas o exame de urina, como a gente utiliza atualmente, dizem que em livros, desde a época justamente de Hipócrates, que era, se eu não me engano, 460, 360 antes de Cristo. Mas assim, vocês não precisam se atentar a isso não. Isso é só realmente um embasamento para vocês terem noção de que a utilização de urina já vem acontecendo desde muito tempo. E aí, nesse período já, eles conseguiam verificar, por exemplo, com a urina, o estado febril de cada paciente. Eles também, na a urina, eles identificavam diferenças na cor, eles cheiravam a urina. Então, tudo isso eles conseguiam identificar para mostrar ou não se existia o equilíbrio do corpo humano, porque vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, o nosso corpo ele vive em função da homeostasia. Então, o nosso corpo vivendo nessa função para uma melhor homeostase do nosso corpo, que homeostasia significa justamente o equilíbrio do nosso corpo. Equilíbrio interno a gente chama. Então, quando está tudo funcionando ok, então nosso corpo está em homeostase. A partir do momento que ele descompensa de alguma forma em algum órgão, por exemplo, aí acontece problemas na homeostasia que pode ocasionar algum tipo de patologia, que a gente chama de vulgarmente de doença, mas que também é considerado patologia. Então, deixa eu ver o que vocês precisam saber também. Eu falei já de Hipócrates, nessa época ainda dele, ele já identificava que, por exemplo, dependendo da cor que fosse a urina, por exemplo, se o sedimento é branco, a cor é branquinha, então para ele meio que isso já significava que o paciente estava saudável. Isso, de certa forma, bate com a literatura nossa atual, do século XX, porque diz muito, a gente precisa colocar nos nossos testes a cor da urina. Isso até hoje é um método para conseguir um bom diagnóstico do paciente, tá? Então, deixa eu ver mais o que a gente pode falar sobre. Basicamente isso. Nessa época, o que era fundamental era justamente mais a cor e o odor. A cor a gente utiliza ainda hoje como meio de relato sobre a urina, mas o odor é basicamente, eu não digo todos os laboratórios, mas a maioria não utiliza mais esse meio como diagnóstico fidedigno, assim, que tipo, seja obrigatório, sabe? O técnico, o responsável do laboratório precisar cheirar a urina. Até porque muitas vezes a gente está de máscara, principalmente agora com o Covid, a gente vai ter que basicamente viver de máscaras. E aí a gente já vive normalmente de máscaras no nosso dia a dia. E imagina no laboratório. Então, acaba sendo inadequado, né? Foge dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que a gente meio que precisa utilizar. Então, a gente não tem como sentir o odor de máscara. Só, acredito que eu até falei no slide anterior não, na aula anterior, que não é mais utilizado. Eu falei algo assim, mas assim, é realmente por esse motivo, porque como é que a gente vai tirar a nossa máscara para poder cheirar e ver o odor, sabe? Só se acontecer de estar muito forte e você mesmo de máscara sentir. Então você pode fazer esse relato, não tem problema nenhum. E aí, no final do século VI, Teófilos e Constantinopla, acredito que não fala dessa forma, mas vamos lá, seguindo. Eles acabaram introduzindo inovações que transformaram a uroscopia justamente em uma ferramenta de diagnóstico. Então, eles começaram a observar que poderia ser analisado outras questões da urina fora a cor. E aí, nesse período,
ele justamente insistia em não apenas olhar para a amostra da urina, ele queria justamente analisar mais profundamente todas as características que a urina possuía. Então, o que aconteceu? No século XX, mais ou menos, teve a evolução, né? Porque a gente consegue agora identificar esses principais métodos que eu coloquei aí, cor, odor, volume e viscosidade, são formas que a gente consegue ver assim, meio que a olho nu, sabe? Então, atualmente, já no século XX, a gente consegue a análise macroscópica, a análise bioquímica e a análise microscópica. A gente fala de macroscópica porque a gente consegue ver a olho nu. Então, a gente conseguindo ver a olho nu, a gente fala macro. E quando a gente precisa ver com o auxílio do microscópio, a gente fala micro. Então, vocês precisam saber que, assim, a gente vai estudar mais detalhadamente cada passo desse. Então, a gente vai ver melhor e mais detalhado quais são os métodos utilizados na análise macroscópica. Eu vou trazer bem mais explicadinho na sexta-feira. Eu já vou explicar separado esses métodos, cada um, tá? Porque hoje a gente vai ficar com essa introdução para que vocês continuem se familiarizando e a gente vai para anatomia e fisiologia do sistema e aí a gente precisa também concluir, acredito que eu vou tentar concluir a fisiologia e a anatomia, eu vou preferir aplicar as duas, porque acredito que vocês já tiveram anatomia. E a anatomia é justamente a gente ver as partes do corpo, né? Onde está localizado, qual a posição, como estudá-las, quais os tipos de cortes que são colocados em laboratórios para a gente poder estudar. Então, a gente consegue ver tudo isso na anatomia. A fisiologia é justamente a função de cada órgão. Então, como vocês já estudaram anatomia, o que é que a gente pode fazer? Eu achei melhor, porque poupa mais, resume melhor para vocês, é justamente juntar, acoplar fisiologia com anatomia. Então, ao mesmo tempo que eu explico, por exemplo, o rins, e onde ele é localizado, a posição dele, eu já falo a função dele. Então, eu já falo o que ele representa, tá? E aí já fica melhor, porque já junta todas as questões num ponto único, sem precisar a gente estudar anatomia. Aí depois que eu der todo, que não é muito, porque vocês vão ver aqui no slide, anatomia do sistema urinário, fisiologia, que não é muita coisa que vocês precisam ver. Assim, na verdade, é um mundo de coisas, né? Cada sistema do nosso corpo é um mundo de informações. Então, cabe a gente determinar o que vai ser necessário para vocês. Então, como vocês estão se formando para ter mais a parte técnica mesmo, vocês realmente precisam saber como é formada a urina, preciso saber o histórico, né? Que eu só falei bem rápido o histórico da urina, que ela já está nesse meio há muito tempo como método de diagnóstico, não é algo recente. E vocês precisam saber de algumas terminologias, porque eu vou voltar aqui para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é que é um sistema simples, entre aspas, para a gente falar, porque como eu vou preferir que a gente foque mais na questão de diagnóstico e de técnica, tá? Porque vocês precisam saber como é que funciona a parte mais prática também. Só que ao mesmo tempo vocês precisam saber como é que o sistema funciona, como é que é formada a urina. Então tudo isso é importante, por isso que a gente precisa dar esse breve histórico, falar sobre o sistema urinário e fisiologia. Depois que eu falar sobre isso, na próxima aula a gente foca mais em composição da urina,
quais são os 3 métodos que são utilizados, que é a análise macroscópica, a parte química e a análise microscópica. Então, tudo isso a gente vai ver separadinho na próxima aula, ver as composições da urina, concluir o sistema da parte de fisiologia, caso não dê tempo agora, se eu achar necessário finalizar, eu finalizo agora e na próxima aula eu tento fazer com 2 vídeos, que com duração mais ou menos de 50 minutos, 40 minutos cada uma, para a gente concluir os assuntos da primeira unidade, porque na segunda-feira você já tem prova. Na segunda-feira você já tem prova de fundamentos de uranálise. E assim, a gente não se viu ainda, né? Eu tô sentindo essa necessidade que a gente precisa se encontrar de alguma forma. Então, o que eu pensei? Dando uma pausa aqui na nossa conversa do sistema urinário, eu preciso combinar com vocês se na sexta-feira está tudo bem ao finalizar a aula. Eu envio a aula e quando for mais ou menos 8h30, 9 horas, que é basicamente o tempo que dá para vocês assistirem a aula, a gente fazer um ao vivo e eu fazer um questionário para a gente meio que revisar tudo que eu passei até agora para vocês. O que vocês acham? Eu aguardo vocês no grupo falando que a gente pode marcar na sexta-feira, 8h30, ao vivo, tá? A gente tenta marcar 8h30 ao vivo. E aí, se não for possível, a gente tenta, talvez, na segunda-feira, antes da prova. Por exemplo, eu posso combinar com vocês, na segunda-feira, 7 horas da noite, a gente se encontra meia hora, faz um exercício básico, eu faço, e vocês respondem junto comigo de meia horinha. E quando for 8 horas, eu libero a prova, o link da prova, e vocês têm 1 hora para realizar essa prova, tá? Então, eu libero de 8 horas o link da prova, para de 9 horas todo mundo já ter realizado essa prova e enviado para mim. Eu vou passar as instruções, mas acredito que vocês já tiveram algum tipo de prova dessa forma. Então, a gente pode combinar dessa forma, tá? Então, voltando aqui para os slides, a gente precisa entender que, por exemplo, ó, eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Isso aqui é o potinho de urina. Então, o que é que a gente vai ver na sexta-feira? A gente vai ver a quantidade que é necessário para colocar nesse potinho, porque a gente também coloca no laudo, né? No laudo não. No laudo, a gente chama de laudo, mas a gente coloca no sistema a quantidade de urina que foi disponibilizada. A gente vai colocar a cor, então tudo isso a gente vai ver. A gente meio que vai seguir passo a passo de como seria. Eu vou tentar mostrar de alguma forma para vocês, de verdade, assim, como se fosse uma prática. Esse potinho aqui, que vocês podem ver aqui, essa é a análise que a gente fala química, porque vocês podem ver essa tirinha, ela tem uma cor diferenciada. Aí cada tirinha diferenciada dessa, a gente retira a urina desse pote grande, coloca num tubo menor, aí pega uma fitinha dessa, coloca dentro desse tubo, aguarda um tempo e a gente vai ver quais foram as reações. Aí no potinho mesmo já diz a cor. Vocês conseguem ver aqui, ó, por exemplo, a gente vai ver também sexta-feira a composição da urina. Então a gente vai ver aqui todos os componentes que podem sair na urina. Claro que vocês vão ver também que o que precisa sair, o que é tóxico para o nosso corpo é ureia, creatinina, ácido úrico, tá? Eu vou exemplificar melhor para vocês. E o nosso corpo acaba reabsorvendo. Então, glicose, aminoácidos, proteínas, tudo isso o nosso corpo reabsorve. Só que quando existe quando eu digo que o nosso corpo saiu da homeostase, melhor dizendo,
significa que vai ser liberado, acabou que foi sendo eliminado. Então, quando a gente tem algum problema, por exemplo, a gente é diabético, o que provavelmente vai sair nesse exame? Se eu digo para vocês que o que é tóxico é ureia e creatinina, os principais, ureia e creatinina, e quando a gente vai fazer essa dosagem aqui da glicose nesse potinho, mostra que a glicose foi super eliminada, então tem alguma descompensação. Então, isso já vai servir para acrescentar no diagnóstico do paciente. Então, tudo isso a gente vai ver com calma, tá? A gente vai ver com calma na sexta-feira, mas desde já você já tem esse embasamento, porque eu gosto sempre de deixar um primeiro contato e depois disso a gente vai aprofundando, porque eu acho muito mais difícil a gente nunca ter tido contato com nenhuma matéria e do nada a gente já começar algo muito específico. O nosso corpo, por proteção mesmo, ele acaba, se vocês assistirem uma aula muito pesada sobre esse assunto e amanhã eu perguntar para vocês sobre, é provável que vocês não lembrem nem 25% do que foi dito. Claro que existem pessoas que têm uma super facilidade de conseguir resgatar informações e pode ser que lembre, mas eu realmente eu acabo indo pela maioria. Eu vou dar uma pausinha aqui só para eu beber um pouco de água. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, eu não sei se eu estou falando muito devagar, mas assim, eu espero que vocês estejam se adaptando. É realmente complicado a gente não ter tido um contato presencial, mas estamos prestes a quebrar esse, essa falta de vínculo, né? Porque eu acabo não associando o nome de vocês a nenhum rosto. Então, acaba que eu meio que não sei o rostinho de ninguém e vocês acabam não vendo o meu, né? Por exemplo, hoje, infelizmente, eu nunca gravei uma aula assim, tá sendo super estranho não aparecer. E talvez seja entediante para vocês, não sei, mas eu espero que dê certo. Mas assim, não se preocupem não. Se vocês disserem assim, olha, professora, não vou lá assistir aula só com a senhora falando e o slide. Aí eu tento repetir basicamente as mesmas coisinhas na sexta-feira, porque acredito que eu já vou estar normal com a minha câmera, se Deus quiser, e vai funcionar normal. Mas assim, eu preciso que vocês me dêem algum feedbackzinho. Eu vi que ninguém comentou no grupo nada, então eu estou um pouco perdida de como vocês estão reagindo, de como está sendo. Mas a gente vai se adaptando, né? Não adianta agora falar sobre isso, mas eu gosto muito de ter essa afinidade com o aluno e acaba que não está sendo possível. E agora sem a câmera está sendo um pouco pior. Acredito eu. Mas a gente vai se ajeitando, né? Isso aqui foi o que eu falei da análise microscópica e a presença de células. Outra coisa também, eu sou muito de falar e acabo não colocando muito no slide. Eu coloco o slide realmente só como um ponto para que eu não me perca. Porque eu posso começar falando uma coisa aqui e quando penso que não, eu estou falando de bioquímica, por exemplo. Então, para que eu não perca o foco, eu acabo colocando no slide só realmente o ponto principal que eu estou falando. Mas se vocês preferirem, como eu não sabia que ia ficar sem câmera, eu realmente fiz dessa forma, como eu faço o normal aparecendo. Só que como eu não estou aparecendo, acredito que ficaria melhor se eu tivesse colocado mais tópicos no slide, tá? Mas assim, vocês me falam o que vocês estão achando, por favor, porque aí eu tento me adaptar a vocês. Não se preocupem não, que a gente vai se conversando, tá? E aí a gente vai para os fundamentos de ureanálise. Uranálise ou urianálise, vocês que sabem. Existem alguns pontos que vocês precisam ter conhecimentos. Aqui eu já topiquei com as informações, por exemplo, poliúria é mais de 2.000 ml em 24 horas, então significa que a pessoa está urinando muito. Porque vocês vão ver, que eu vou explicar, mas desde já eu já posso informar que normalmente
a gente elimina cerca de 700 a 800 ml de urina diária. Então, claro que eu estou falando no geral, vai depender do tamanho da pessoa, vai depender, sabe, da estatura da pessoa, vai depender do que a pessoa está ingerindo, se ela faz muita atividade física ou se ela não faz atividade física, tudo isso conta. Mas, assim, quando a gente fala na saúde, a gente vai muito pela estatística. A estatística é muito importante para todo mundo. Então, estatística é utilizada justamente para definir um ponto. Como vocês podem ver, por exemplo, sobre o Covid-19, é baseado em estatística. Por isso é necessário que diariamente seja dado o número de casos de pacientes que foram infectados, pacientes que veio a óbito, pacientes que foram curados. A gente utiliza todos esses dados para a estatística, porque ele acaba respondendo muitas questões. Então, eu sei que estatística não tem nada a ver, mas eu gosto muito de utilizar exemplos de outras situações para que vocês também tenham conhecimento, sabe? Eu acredito que a nossa conversa aqui seja sim para a gente aprender sobre uranálises, mas se existir algum ponto que eu sei que pode acrescentar para vocês como profissionais, como futuros profissionais, na verdade que estão a caminho, né, de se tornarem, eu já considero vocês profissionais, claro que precisa de muito conhecimento ainda, mas a partir do momento que vocês estão buscando evoluir como ser humano e como profissional, a gente precisa se ajudar, tá? E, assim, às vezes a gente quer ir para a área da saúde e não sabe, por exemplo, o que seria estatística. E estatística é basicamente isso, porque a gente precisa ter um embasamento. Então, a estatística serve justamente por isso, porque determinou que a média era de 800 ml. Pelas estatísticas, juntaram-se um grupo de pessoas, vamos dizer, por exemplo, 1.000 pessoas, e quando foram medir a quantidade de urina de cada um, viram que basicamente todo mundo urinou durante o dia inteiro 800 ml. Então, foi dado esse ponto de que o ideal é essa quantidade. Só que existem as exceções, mas a gente está falando aqui de poliúria porque acaba não sendo uma quantidade normal. Ela é basicamente o dobro do que é recomendado, é, do que é recomendado ser saudável liberar, tá? Isso em 24 horas. 24 horas. Já a oligúria, ela é ao contrário, ela acaba eliminando menos. Existe uma retenção maior, que de alguma forma não está sendo passado por todo esse processo de filtração da urina, tá? Aí tem também a polaquiúria, que é o aumento na frequência de micções. Não sei se já aconteceu, tem gente que às vezes bebe um pouquinho de água e já vai ao banheiro. Bebe um pouquinho de água e já vai ao banheiro. Então existe esse aumento na frequência. É como se não sustentasse por muito tempo e o nosso cérebro já mandasse as terminações para que a gente precisasse eliminar. Aí existe a incontinência, que é o que é mais comum de se ouvir, que provavelmente vocês já ouviram em algum período da vida de vocês sobre incontinência. Mas a incontinência é justamente em adultos a perda de urina sem aviso. Faz xixi e não sente que fez xixi. Tipo, o nosso cérebro, ele não reconhece, ele não teve terminações que foram liberadas para que saísse o xixi, por exemplo. E enurese é o que acontece em criança, que acaba sendo fisiológica durante 2, 3 anos, como vocês podem perceber. A criança está brincando e do nada ela faz xixi, por exemplo, na fralda. É algo normal, fisiológico, é natural, porque a criança ainda está aprendendo a controlar a urina. Tanto é que a psicologia explica que existe uma determinada idade da criança que ela começa a perceber que ela tem controle sobre as necessidades dela, então de fazer xixi, de fazer cocô. Então muitas vezes a criança, eu não me recordo, mas se eu não me engano, é 4,
3, 4 anos, a criança ela percebe que ela tem poder. Acho muito interessante isso, porque a criança ela percebe que ela tem poder, que se ela não quiser, se ela prender o xixi, ela consegue. Então, existem problemas intestinais e urinários em crianças dessa idade porque elas passam a aprender, ficar segurando tanto o cocô quanto o xixi. E aí acaba sendo, não sendo mais fisiológico, né? Porque já passou esse período e a criança faz por questão de poder mesmo, de achar que ela tem esse poder sobre o seu corpo e acaba podendo causar algum desconforto, alguma infecção urinária em meninas principalmente. Então, a gente agora vai começar sobre a anatomia do sistema urinário e fisiologia, que é o que eu vou tentar dividir para vocês hoje. Então, eu vou dividir essa aula em duas. Eu vou parar agora, vou continuar e envio para vocês as duas de uma vez só, tá? Então, aguarde mais um tempinho que a gente vai conversar de novo e vai voltar a conversar. Até já!